Senhor, quanta gratidão. Nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, porque o Senhor é bom. Quanta palavra tem nos dado hoje. Obrigado pelo compartilhar, pela insistência do Espírito conosco. Nós queremos declarar, Senhor, que amamos a tua palavra. A tua Amém. palavra tem nos sustentado. Tua palavra tem nos guiado, mas também tua palavra tem nos corrigido, tem nos orientado. Obrigado, Senhor. Quanta sabedoria, quanta oportunidade nós temos de te conhecer através dessas escrituras. Te agradecemos pela comunhão com os santos, pela reunião dessa noite. Também queremos te agradecer pela viagem que o Senhor nos guardou, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Nosso desejo era estar, chegar em tempo e horário para estar junto com os irmãos, e o Senhor nos Amém. permitiu. Obrigado, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem que nós ouvimos, ele começou a mostrar sobre por que que nós passamos por desertos, né? Então, quando a gente fala desertos, vem à nossa memória o quê? Não vem o povo de Israel que ficou 40 anos no Sim, deserto? sim, Então, irmão. quando a gente lembra de Israel, tem um versículo que ressoa muito categórico e forte, né? O irmão Amori lembra qual que é, não? Não tô assim bem lembrado, irmão. Deuteronômio 8, lembra? Ah, positivo, positivo. Ah, sim, agora lembrei. Sim, sim. Deuteronômio 8, então, podemos começar lendo aqui os primeiros versículos, né? Na verdade, irmãos, o deserto representa justamente o que nós estamos vivendo. Não foi somente para o povo de Israel, é para nós. O que significa o deserto e por que é necessário o deserto, nós vamos tentar falar nessa noite, né? Deus seja Amém. louvado. Então, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 e 2, primeiramente. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Até aí. Você sabe que em primeira parte, irmãos, é interessante que o deserto, vamos dizer, antes de você falar do deserto, o que que eles tinham no deserto com categoria? Eles tinham a lei. Então, o Senhor Eu ia se falar. fez a conhecer ao povo de Israel através da lei que é dada por Moisés. E nós sabemos que essa lei que Deus deu teve todo um contexto, né? E nós lembramos que quando eles saíram do Jordão, né, e com mão poderosa, eles louvaram o Senhor. Eles gritavam, eles louvavam e agradeciam ao Senhor. Como livrou o Senhor a seu povo que estava em escravidão por 400, quantos anos, irmão Chinaro? 400 ou 430? Sim. Então, 400 anos eles ficaram afligidos, esses 30 anos eles não sofreram. Aí. Muito bom. E você sabe, irmãos, que é muito importante nós lembrarmos isso. Porque na escravidão que eles viviam, a quem eles clamavam? Ao Deus dos pais deles. Ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Né? Eles não conheciam esse Deus, mas eles clamavam a esse Deus. Para que Deus libertasse eles do quê? Da escravidão. E, irmãos, é muito importante lembrar isso, porque quando você vive uma escravidão, o que que mais tem que ressalta? Não é injustiça? Não é o que você quer que vai fazer, né? Você não tem identidade, você não tem horário, você é escravo numa nação. Então, nesse período, eles eram maltratados, irmão. Quantas coisas não aconteceram com o povo de Israel? Mas Deus, quando chegou o tempo, Deus enviou a Moisés.
E através das mãos de Moisés, Deus fez sinais e com grande poder se fez conhecer a todas as nações. E nós lembramos das 10 pragas, né? E como Deus fez para libertar a esse povo de Israel. E quando eles passaram, por último, o Mar Vermelho, né? Vamos dizer assim, depois do Mar Vermelho, eles todos levantavam a mão agradecendo a Deus por tão grande libertação que eles receberam. E eles estavam muito alegres, não estavam? Mas desde ali, irmãos, até o Monte Sinai, foram 40 dias. O que que faltou nesses 40 dias, irmão? Faltou água. 40 dias ou 40 anos? Não, foram 40 dias, caminho de 40 dias até chegar ao Monte Sinai. Eles Ah, chegaram, tá. eles chegaram Estava com lá. sede. É. Então, Estava com sede. já eles começaram, imagina que era uma grande multidão de mais de 2.000. Aí o irmão leu um versículo que disse que eram 650.000, é, 500, 600 e 600, 511 mil, né? Não é? alguma coisa assim. Bom, um número assim. E somando, fora de quê? Fora Dia das Mulheres, das crianças. Então, ao todo, acredita-se que era mais de 2 milhões de pessoas saindo lá. Uhum. Era muita gente, não é? Mas, irmãos, quando o povo de Israel começa a entrar no deserto, já começa a faltar o quê neles? Já começa a ter necessidades. Mas você sabe, irmãos, que isso aqui que o Senhor vai falar aqui no Deuteronômio 8, que o Senhor vai pedir para ele recordar de todo o caminho. Quando que começa esse caminho? Quando eles saem de onde, irmão? Quando eles saem do Egito. Então, eles têm que recordar, desde que eles saíram do Egito, todo esse caminho, que agora sim são 40 anos. Por que que foram 40 anos? Porque quando eles chegaram no Monte Sinai, e o Moisés subiu lá no monte, e ele se demorou lá, o que que fez o povo, irmão? Fizeram um bezerro de ouro. Fizeram um becerro de Era- ouro. Eles desprezaram o Senhor. Não aceitaram o caminho que Deus tinha estabelecido. E eles adoraram aquele becerro, e aí você sabe tudo o que aconteceu. E por consequência, nós estamos lembrando com o irmão Carlos, que os únicos que se colocaram de lado do Senhor, quando Moisés quebrou as pedras da lei, dos mandamentos, e disse em voz alta, né? Quem estiver do lado do Senhor, tire a sua espada e mate seu irmão. A única tribo que obedeceu essa palavra foi que tribo, irmão? A tribo de Levi. Por isso que eles heredaram o sacerdócio. Você vê, é impressionante isso aqui, porque quando você traz a história dos levitas sendo sacerdote, eles tiveram esse direito fora das outras tribos. As tribos, todas as tribos iam receber herança da terra, mas a única tribo que não ia receber nenhuma herança de terra era a tribo de Levi. Mas eles heredaram o quê? O sacerdócio, o servir ao Senhor, né? Então, aqui, irmãos, nos detalha algo muito importante. Recordar-te é pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Irmãos, começou a caminhada, eles já não guardaram o mandamento do Senhor. O Moisés falou assim: fica aqui 40 dias, fica aqui até eu voltar. Mas eles já não guardaram a palavra que Moisés falou. Eles já se prostituíram, já começaram a adorar outros deuses. E tudo que aconteceu, a ira do Senhor, mesmo assim, agora, irmão, você vê o que que o Senhor está fazendo com esse povo? Está provando o que está no coração. Nós estamos Irmão Vitor, comentando com o irmão Carlos, irmão, o que está no coração do homem que não conhece ele? então, irmão Vitor, Sim, justamente isso, quando o irmão falou tudo que eles praticaram quando se ausentou Moisés, sim. era justamente que eles praticavam no Egito.
prostituição, idolatria e toda essa coisa que eles praticavam, eles puseram em prática na ausência de Moisés. Exatamente. Esse era o tipo de vida que eles tinham dentro do Egito, por isso que eles eram castigados. Exatamente, irmão. Muito bem. O, nessa mesma linha de raciocínio, no capítulo 7 o Senhor confirma para Israel que ele era o povo de Deus, escolhido por Deus. Não era um povo qualquer por causa da eleição de Deus. Deus escolheu eles, né? E, claro, por causa do que ele fez uma palavra dada para Abraão, Isaac e Jacó, ele também teve uma promessa. E a promessa era por um lado, né? Você viu essa profecia para Abraão, que agora fica mais claro para mim que você citou. Ele fala em que ele iria dar uma descendência para ele. E ia ser tão numeroso, essa era uma promessa que ele deu para ele. E claro que Abraão creu nisso, né? Errou também, mas ele creu naquilo, né? Aí, esse, esse povo que desceu para Egito, agora era um povo abençoado. Deus estava confirmando no capítulo 7 estava confirmando para eles, dizendo: vocês são o meu povo escolhido. Mas interessante é que nessa profecia de Abraão, Deus já falou para ele que o seu descendente iria sofrer por 400 anos, ou 430, se quiser, né? Tanto um como o outro, de 400 a 430 é pouco demais, vale, né? Dá bastante tempo, né? Agora, Deus também prometeu que ia libertar, entendeu? Não é que de qualquer forma. Então, quer dizer, Deus não queria só um grupo de punhado de pessoas, de 70 pessoas. Deus que ele precisava de uma nação, porque ele queria uma nação que representasse ele na terra. Ele era o povo escolhido, igual nós também, né? Lógico, a igreja, o corpo de nós também somos corpo de Cristo, né? Expressamos Cristo de alguma forma, né? Sim. Então, aí, nessa mesma direção, no capítulo 7 eles descem para Egito, são multiplicados tanto, e aí quando ele sai de lá, aparece Deuteronômio. Agora, em Deuteronômio, irmãos, Deus volta a falar para que o homem não esqueça. É interessante que o que fala em Deuteronômio já falou talvez em Gênesis, falou em Êxodo. Então, aí ele torna a falar, repetir. Deus gosta de repetir também essas coisas para que a gente não esqueça, principalmente o seu povo escolhido. Então, quando Deus volta a falar de novo para você, é porque Deus quer falar alguma coisa para você. E é para mim também. E aí, por exemplo, ele fala no capítulo 7 8 só tem vários versículos. Mas foi porque o Senhor vos amou por causa do juramento. Olha só, irmão. É como se Deus falasse para o irmão Mari, você está aqui, que o Senhor te amou por causa do juramento. Claro que não pode ser para nossos pais, né? Está falando do povo de Israel. Mas o juramento que fez para Abraão, Isaac e Jacó, aos vossos antepassados, por esse motivo eles los libertou. Com que tipo de mão? Mão poderosa, e os tirou da terra de escravidão, das garras de Faraó, rei do Egito. Aí no versículo 12 fala assim: tem uma condição. Se obedecerdes estas ordenanças e as puserdes em prática, o Senhor teu Deus também te manterá a aliança e bondade misericordiosa que prometeu sobre o juramento aos teus antepassados. E 13, por último. Ele te amará, te abençoará. Toda a promessa, Deus falava, mas dava uma promessa também. E essa promessa iria se cumprir. Só que Sim. tinha uma condição. A condição é no capítulo 8. Você não pode esquecer de colocar tudo isso que eu te mandei no 7, ou, né? Mas é necessário, inclusive, no versículo 1 fala que vai multiplicar, mas você tem que trazer a memória. Sim. Em tua memória, então fala, trazei sempre viva em tua memória a maneira como Deus, teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para vos tornares humilde e provar-te, a fim de Sei. exteriorizar. E o paralelo com Hebreus, Com né? Com Hebreus. Hebreus, né? A palavra é viva e eficaz, não é com a intenção de te condenar,
A mesma pergunta que ele Para fez com Adão. separar, né? É para separar, é para você ter discernimento, né? Não tem como ter discernimento, porque aí tem um assunto, por exemplo, que a gente estava falando, e aí tem a ver, o deserto tem a ver o que, que você tem no coração. E a Isso. mesma coisa com Moisés também. Moisés estava no Egito, 40 anos aprendendo toda a sabedoria do Egito, aos outros, e teve que fugir para o deserto porque ele se sentia capaz. Ele era um homem do karatê, como dizia o irmão, né? É. Tchá! E bateu e matou, né? Não sei como que ele fez, mas era alguma coisa, né? O jiu-jitsu, né? Ele estava no primeiro, porque ele mostra os três períodos de 40 anos, né? Claro. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão relata os três períodos que Moisés passou, né? Uhum. 40 anos no Egito, sendo aperfeiçoado para reinar como, como um rei lá, né? Esse é o primeiro período Faraó. lá. Como um príncipe de Egito, ele podia ser até um rei lá. Então, imagina só, Na verdade, ele já era príncipe. isso. Eles queriam colocar o Moisés como um faraó. Exatamente. É Moisés como um faraó. Por isso que eu falo que, como príncipe, ele podia até ser um faraó, um rei lá, né? Ou seja, esse primeiro período é interessante, né? No tratamento do Senhor. Por quê? Irmãos, você está falando de certo, né? Antes, e isso é uma frase que ficou muito marcada para nós. Você nunca, irmãos, pode ajudar alguém ou você levar a alguém uma experiência que você nunca teve. Lembra dessa frase? É. Então, como é que Moisés poderia ser uma pessoa que guie ao povo de Israel ao deserto, se ele mesmo não passasse pelo deserto? Então, na vida de Moisés, ele passou por vários períodos na vida com Deus. Antes dele ser chamado para conduzir o povo de Israel, ele teve experiências, viu? Esse aqui é importante nós ver. Então, nós não vamos conseguir ajudar alguém, irmão, se nós mesmos não estamos interiorizados nisso. E isso foi muito importante na conversa, porque, irmãos, o conhecimento que eu tenho de Cristo é o único que eu posso passar para os outros. Aquilo que eu experimentei dele. Não se trata apenas de você estudar as Escrituras para você ensinar como um professor. Com Deus não é assim. Nós precisamos ter Aleluia. experiências com o Senhor. A frase é: ninguém pode levar os outros a um lugar onde nunca você esteve. Isso aí, ó. Muito bom isso aí. Muito bom essa frase, hein? É. E você sabe que é E interessante. a outra versão é: se você está empurrando, é porque você mesmo está lá. Mas se você está lá, tem que puxar. É. E é interessante no chamamento de Moisés, que, vamos dizer, no ápice de sua primeiro período de aperfeiçoamento, que ele estava sendo instruído lá, né? Ele estava, vamos dizer, preparado para ser o faraó. E como que ele agiu diante daqueles que estavam sendo espancados? Com aquele Salva- egípcio que estava espancando o É um judeu. salvador. Ele se achou um salvador. Então, é nele, aperfeiçoamento da carne sempre vai centralizar no quê? No você, na tua capacidade, no que você pode fazer. Então, olha como que é a percepção de Moisés. Ele entendia pela experiência própria de que como ele foi salvo, né? Que ele era alguém especial que Deus ia usar. Então, nesse chamamento que ele mesmo, vamos dizer, queria corresponder, ele falou assim: eu vou ajudar Deus. Olha que impressionante, irmãos. Não é muitas vezes o que a carne quer fazer, irmãos. Nós queremos fazer muitas coisas para cooperar com Deus e nos sentimos já aperfeiçoados, né? Mas Moisés, irmão, nessa tentativa de querer ajudar o povo de Israel, porque ia ser correspondido. Puxa, ele é o Salvador, né? O que que E é ele por fez? isso que aquele outro israelita falou para ele assim: quem te colocou Isso, como juiz sobre nós, né? Isso isso, assustou ele, porque na verdade ele se sentia desse jeito, né? isso. Muito bem, irmão. E olha como que ele matou o Egito na sua própria capacidade, na sua própria força, no que ele achava. E isso mostra o que a carne faz, irmãos, quando nós intervimos. Quando nós queremos dar um jeito, irmãos, nós entorpecemos o que Deus faz. E o exemplo, quem que é? É Caim, irmãos.
Caim, irmão, com o esforço da carne, foi oferecer algo para Deus. Qual foi o resultado, irmão? Matou seu irmão. Toda vez que nós deixamos a carne em ação para fazer alguma coisa para Deus, termina em morte, irmãos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquele que semear para a carne, ou seja, com o esforço de sua própria carne, vai trazer morte. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que semeia pelo Espírito, que em outras palavras é ser guiado, vai trazer vida eterna. Então, o primeiro período de Moisés é significativo, não é, irmãos? Agora, nesse medo que ele, né, o próprio israelita falou para ele, acaso você vai nos matar como matou aquele Egito? Aí, com medo dele ser morto, ele fugiu para o deserto, abandonou tudo. Ficou quantos anos lá no deserto, irmão? Mas é interessante a 40 e experiência, 40. a, a experiência do povo, o deserto é para te humilhar. E para, como diz o versículo aqui 2, né? A metade do versículo fala assim, durante esses 40 anos, para que o povo, você sabendo, para vos mostrar, para vos tornar humildes e provar-te a fim de Pronto. exteriorizar, não, ai, meu Deus. A fim de que exteriorizastes todas as intenções do teu Do teu coração. coração. Ou seja, eu me conheço bem? Não. Se fosse fazer uma introspecção, como a gente estava falando, eu posso até conhecer alguma coisa de mim mesmo. Mas o que que faria isso? Eu pararia naquilo. Não seria a luz de Deus, não seria a iluminação de Deus, as provas e as humilhações. Porque, na verdade, quem se está se humilhando, se Deus está querendo humilhar, é a minha alma. A Sim. minha alminha, como dizia o irmão, né? A É. minha alminha, o meu ego, né? Que sempre ele acha que... Porque no 7 existe uma promessa que é o povo de Deus confirmando para ele. Mas agora ele está falando para ele assim, você no deserto sofreu, te fez passar fome. E fome fazia parte do desejo de Deus, mas era necessário aquilo, a fome, né? E aí ele fala assim exteriorizastes todas as intenções do teu coração, se estavas decidido. Aí está a questão. Para que Deus expõe no meu coração? Para eu me decidir. É isso. Decidir a quê? A obedecer os seus mandamentos ou Amém. não. Aí ele três de novo repete. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e Sim. também te alimentou. Não é que só passou fome, né? Como maná, ou seja, a fome que eles tinham, na verdade, não era a fome que É. precisavam, ou seja, Deus fez passar eles com fome, mas isso, mesmo que Deus tenha dado para eles tudo o que eles queriam para saciar a fome física deles, em paralelo, Deus mostrou para ele um princípio muito importante. Falou assim: e te alimentou com o quê? Deu carne, sim, não tem problema nenhum. Mas aí te alimentou com o quê? Com o maná que nem teus pais o conheciam para mostrar-te que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede Sede da da boca boca. de Deus. Em todo esse tratamento, irmão, no 5 ele fala uma coisa muito interessante. Como que o povo, Deus conduziu o povo, e depois do que ele Isso. passou para Moisés. Que maneira que ele conduziu? Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor teu Deus te educava. A gente não educa nossos filhos? Vamos falar, usar esse paralelo, né? Precisa educar nossos filhos, senão são mal educados. E o povo de Israel estava tão acostumado com milagres, chorava e Deus dava. Sim. Aquilo, né? Aqui, o Deus estava querendo mostrar para ele que precisava ser educado, porque ele tinha que preparar o povo dele que iria entrar lá em Canaã. E não podia ser de qualquer jeito. E tentaram Deus, né? Aí ele fala assim: como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. Então, o povo era a maneira que eles se conhecessem a si mesmo para poder se arrepender, se humilhar, era dessa maneira, fome e outras coisas a mais. Para Moisés, foi para o deserto para perder tudo aquilo que eles tinham como capacidade. Sim. E aí tem esse paralelo. Tem gente que diz que não sabe falar, mas fala muito bem, né? E Hum. será que depende do Senhor quando ele fala? Ele sabe os versículos, mas será que ele depende do Senhor quando ele fala também?
Verdade. Qual que é a questão? Então, aí o Moisés teve que ir no deserto, e aí, esse aí, não, Êxodo 3, né? Uhum. Só um pouquinho para poder fazer o paralelo, né? Aí, Êxodo 3 fala assim: o que que estava fazendo Moisés lá? Estava aprendendo arquitetura, ele estava aprendendo judô, o que que estava aprendendo aí? Estava fazendo o que rebanho do Jetro, o seu sogro, né? Tava perdendo o lugar de aprender, né? Estava perdendo. Só, só, só Ali. não, só não aprendeu a fazer roupa. Para ele, o deserto era desaprender. E para o povo é humilhar, para que ele aprenda a conhecer. E aí disse que o anjo do Senhor se revelou a ele, Hum. numa chama de fogo que saía no meio da sarça. E aí o Senhor mostrou várias coisas para ele. Mostrou para ele que a sarça ardia, mas não se consumia. E o Moisés se aproximou mais assim. Fala, não, fica quieto aí, Moisés, não pode É, entrar mais, que tira as sandálias no lugar que é. é santo, né? O ponto é, depois disso vem a questão, por exemplo, de que o Senhor quis mandar ele. Quando ele falou para ele, vou mandar, não, falou, não sei, o Senhor não, eu não sei mais falar. Mas quando ele fala, não sei falar, você vê que realmente não sabia mais falar. Ele desaprendeu. É como dizer para o Vitor, você sabe dirigir? Ele vai falar assim, mas desaprender a dirigir é muito difícil. Uma coisa que você aprendeu, como você vai É desaprender? isso. Quem que pode fazer isso, irmão? Olha o versículo 11 ali, Aí, do isso. capítulo 3, do capítulo 3 de Êxodo. Uhum. Olha que ele vai responder a Deus, né? Aqui é Moisés. Quando o Senhor falou, eu te enviarei a Faraó para que tires meu povo dos filhos de Israel do Egito. Olha que ele responde no 11, irmãos. Que eu sou. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu E para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Puxa, né, perdeu a irmão? confiança em si mesmo. É, não era ele que foi instruído para ser um governante lá no Egito? Agora ele diz: quem sou eu? E continua ainda. Deus lhe respondeu: eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, ele dizer: o Deus de vossos pais me enviou a vosotros, a eles, e me perguntarem qual é seu nome, que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vosotros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vosotros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ó, aqui no versículo, aqui no versículo, não é nesse capítulo, capítulo 4 ainda, irmãos. Volta um pouquinho. Olha como que ele vai dissertar com o Senhor. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1, virando a paz. Êxodo. Respondeu Moisés. Ó, porque aqui o Senhor está dando diretiva, né? Mas como que ele está tirando o corpo mole aqui, irmão? Ele diz, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Por quê? Porque ele não tinha crédito entre os judeus. Você lembra quando ele matou aquele egípcio? E foi desacreditado, né? Não, você que te mandou. Ele está dizendo isso aqui, está cobrando para o Senhor, né? Eles não vão acreditar em mim. Eu não sou digno para eles lá. Meu nome é Moisés, né? Não quer dizer nada para eles. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem na mão? Respondeu: aqui você sabe como que o Senhor está fazendo com ele, né, irmão? Mostrando que não é a capacidade dele, não é o mérito dele que vai tirar aquele povo de Egito, senão é Deus que está com ele que vai tirar esse povo. Então, para isso, ele precisa mostrar o que ele é, irmão. Esse é o objetivo do deserto. Nos mostrar em profundidade, porque aqui você tem três experiências muito fortes de Moisés. E é interessante, irmão. Eu queria só ler esse aqui, versículo
5. Para que creiam que te aparecia o Senhor Deus, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Disse-lhe mais: o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: toma, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. E quando tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Olha que diz: se eles não te crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Ou seja, quando nós trazemos a aplicação espiritual daquilo que ele está vendo aqui, significa que aquilo é um sinal para eles acreditarem que o Senhor estava com ele. Mas por trás desses sinais, irmão, o que o Senhor nos mostra com isso aqui? Que nosso interior não é confiável, o que nós somos, o que nós podemos. Se você colocar a tua mão no peito e tirar, o que ela vai acontecer com tua mão, Moisés? Vai ficar leprosa. Ou seja, vamos mostrar que dentro dele, irmão, não tem alguma coisa que presta. Ó, tem um versículo aqui que E todos nós conhecemos. a Vamos ler, lepra, irmãos. É João, capítulo 2, a lepra também versículo. é considerada como rebeldia, né? Isso, como a rebeldia. A lepra também. Ó, João, capítulo 23, 24 e 25, irmão. Capítulo 2, 23, 24 e 25. Estando em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo sinais, está vendo que sinais de novo agora, irmão? Pensa nos sinais que recebeu Moisés. Agora, olha aqui, diante dos sinais que tinham acontecido. O que aconteceu? Vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Em outras palavras, irmãos, vamos supor que aquele povo cresce em Moisés. Adiantaria, irmão, que o povo cresce em Moisés para tirar a eles lá? Não bastava isso, irmão, porque aqui está mostrando. Mas o próprio Jesus, versículo 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Quem é eles aqui? Quem é sujeito aqui, irmão? São esses que creram nos sinais. Deus, ou seja, o Senhor não se confiava nesses que creram. Por quê? Por quê? Porque os conhecia a todos. Irmão, você acha que Deus não conhecia todo aquele povo que estava lá em escravidão? Que era um povo rebelde? Como limos lá em Zacarias, né? Como que era o coração, irmão, do povo? Duro como um diamante, né? Mas não é só o povo, é a raça humana assim, irmão. É o homem assim. Então, não precisava, versículo 26, 25, não precisava que alguém lhe dissesse ou desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, a pergunta é, por que é necessário o deserto? Porque deserto significa que você tem privações. O que mais caracteriza o deserto? A humilhação que Deus fez com ele. Irmãos, não tem pior coisa para um homem de família que traz o sustento na sua casa pelo seu esforço, pelo seu trabalho, que de repente ele não consiga trazer. Não é uma humilhação isso aí, irmão? Todos esses homens que saíram, que eram trabalhadores escravos, mas trabalhavam com o seu próprio esforço, comiam o pão, traziam na sua casa, vamos dizer, né? Não é assim nessa sociedade, irmão. É um mundo que escraviza, mas pelo menos você consegue trazer a comida e o pão para tua casa. Mas imagina a humilhação, irmão, de alguém que não consiga nem trazer comida para seus filhos. Uma E humilhação, ou outra não é, coisa, irmão? e outra coisa, Victor. Sim. Moisés ficou, ele se absteve de todas as coisas, né? Queria comer a comidinha da mulher, a comidinha lá da casa, da maisinha. Não tem isso aí, não tem conforto.
Não tem nada dessas coisas no deserto, ele perdeu tudo isso. Então ele teve abstinência de todos os prazeres e todo o gosto que ele Muito poderia bom. ter. Muito Perdeu bom. tudo mesmo. Então, o tratamento do Senhor é para humilhar primeiramente, mas também sabe que o fez passar fome, irmão. Uhum. Ó, se você quer testar o coração de alguém, testa o estômago primeiro, né? Vamos falar. Nós aqui nessa sociedade que nós vivemos, irmão, eu acho que não tem esse extremo, né? Ainda não, aqui para nós não, mas tem outros lugares que já tem isso aí, não tem? Que estão passando necessidade, né, irmão? De alimento. Eu acho que a humilhação, por um lado, de você não conseguir levar uma comida e ainda você não tem alimento, irmãos, é um tratamento e tanto, né, irmãos? Deixa eu só ler só Sim, um paralelo. sim, No, irmão. no Novo Testamento, o Senhor fala, eu sou. Aí a Maria, ou Marta, eu acho que falou, eu sei. O eu sei dela Hum, não tinha nenhuma, não trouxe nada de Cristo para ela. não. Eu sei que vai ter a ressurreição. É uma doutrina que eles sabiam. Eles reconheciam, né? Era bíblico, correto. Mas quando o Senhor falou, eu sou agora, é uma outra coisa. Uhum. Então, o Senhor se apresenta como eu sou. Quando que se ele apresenta como eu sou? Para Moisés, para Moisés, depois que ele desaprendeu. Isso, Então, por exemplo, quando ele entendia que ele podia libertar, ele fez coisas. E Deus não aceitou. Fugiu então no deserto, 40 anos, na segunda fase. Agora o Senhor fala para ele assim: acho que isso deve ter martelado muito forte no coração dele, verdade. porque no 3:9 e no 4:9, vou fazer esses dois paralelos, no 3:9 fala assim: porquanto agora, não é naquele dia que ele quis fazer, é agora. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios se estão submetendo, fazendo sofrer. Vai, pois, ele disse para Moisés, imediatamente. E naquele momento tirou de lá, não falou para ele, tá tudo certo, ele matou, tá certo, você vai libertar, né? Fala, eu envio, vai, pois, imediatamente, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora, quando o Senhor fala isso para ele no capítulo 4 versículo 9 fala assim, se não acreditares, nada acreditarem nesses dois sinais, nem derem atenção que já leu, né? As tuas palavras, tomarás, e aí um milagre, né? Tá. No versículo 10 no entanto, argumentou Moisés ao Senhor, perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para me expressar, nem no passado, nem agora. Mentira, no passado ele tinha. Agora que não tem. Agora que não tem. Nem agora que falaste a teu servo. É. Não consigo falar bem, pesada a minha língua. Respondeu o Senhor. A pergunta é assim: respondeu o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Hum, Quem fez o surdo? Surdo ou mudo? Com boa visão o cego? Não sou eu? Ou seja, por um lado, para Moisés, o fato de não saber mais falar, porque como você sabe quando alguém é capaz? Quando fala. de verdade. É quando fala. Não fala, né? Então, para Moisés, ele falou, não sei mais. Agora também falou assim, tá tudo bem, não tem problema. Mas quem fez o que não sabe falar também? É. É Deus. Quem fez o cego? É Deus. Quem fez o mudo? É Deus. E no 12 fala assim, agora, portanto, vai e eu estarei contigo e te ensinarei o que has de falar e como falarás. É. Porque lá, eles, se tivesse naquela condição os primeiros 40 anos, ele sabia Tinha uma tinha maneira de muita falar. maneira de falar. Ele tinha um orador excelente, ele era o, como chama hoje em dia que falava tão, que É, sabe falar tão manager, motivador, não é manager, sabe motivar demais, sim, esqueci o nome, os é, caras que é sabem esse fazer. daí, esse aí. Mas agora ele fala assim, agora eu vou te ensinar, já que você fala assim, vou te ensinar Coach. como é o coach. É. Fala assim, duas coisas, ensinarei o que has de falar e como falarás. E foi nesse como esse eu sou. E o filho também veio no Testamento e não falava nada fora
da hora do pai, não fazia nada fora do pai. Por quê? Porque ele precisava dar para nós esse exemplo. Por exemplo, por um lado, Deus precisa nos humilhar, por outro lado, nós precisamos nos humilhar também, porque no princípio de Filipenses capítulo 3 tem uma questão muito importante, que ele fala assim que ele se humilhou a si mesmo, sendo Deus, ele se humilhou a si mesmo e foi na cruz, Sim. entendeu? Então, para nós hoje, o princípio da Bíblia não é que Deus tem que nos humilhar, teria que ser o contrário, claro que Deus precisa nos humilhar também, mas eu preciso também debaixo do mesmo princípio que o Senhor nos mostrou, preciso me humilhar. Mas do que eu vou me humilhar? Preciso, irmão, ir debaixo da luz do Senhor. Por um lado, Hebreus capítulo 4. E Sim. por outro lado, o versículo, onde posso ver a luz? Na tua Na tua luz. luz? Porque a minha luz para o Vitor não seria suficiente. Isso. A luz dele para a esposa também não seria suficiente. Não. A luz da esposa para ele também não seria suficiente. Mas da luz do Senhor, eu posso me enxergar, por um lado, como eu sou. E por outro lado, quem é o Senhor? Então se confrontam duas coisas. Uhum. Mas isso não é negativo, no sentido que vai ter problemas. É porque eu sei que eu sou, não posso me arrepender. Essa humilhação me leva a me postrar diante do Senhor e me leva a mostrar que eu não posso guardar nada por mim mesmo. Porque Deus queria que o povo guardasse. Naquela condição do velho Sim. homem, podia? Não. Aí quem entrou na boa terra dos velhos, era só dois. Caleb e Josué, né? Sim. Mas dos velhos, por que que eles entraram? Porque eles tinham outro espírito. Eles Verdade. estavam dispostos a, como é que tem uma palavra? Esqueci o nome. Arriscar, Arriscar, né? arriscar o risco de perder tudo porque estava obedecendo ao Senhor. Claro que Isso. não iam perder, eles estavam seguros Uhum. com o falar do Senhor. Tanto é assim, que quando o Senhor olhou para Josué e Caleb, tendo 80 anos já, Sim. eles tinham outra disposição. A força deles, Josué, me lembra, né? A força dele era muito mais que quando tinha 20 anos. Isso. Entendeu? Então, esse outro espírito é necessário, mas para isso precisamos aprender. Eu acho que, só finalizando esse assunto, o Josué Caleb aprendeu muito em olhar o que os pais deles fizeram. O Sim. que aconteceu Verdade. como chama? Que, que criou a rebelião, A Coreia, a tribo o de Coreia. Coré. Tribo de Coreia. Tantas coisas apareceram no povo no deserto. Sim. Irmãos, e todos eles morreram. Morreram no Nenhum deserto. deles conseguiu entrar. Esse é o ponto. Por isso que é necessário lembrar quem somos. Por outro lado, precisamos ser exposto ao que está guardado no meu coração, Uhum. porque eu não conheço o meu coração. Como que é? É, É, Enganoso, quão enganoso. enganoso é o meu coração. Eu não conheço. Eu não posso conhecer a não ser na luz do Senhor. E por outro lado, é para que o Senhor possa. Porque é a condução do Senhor desde Egito até Canaã. E não isso. podia entrar o velho, irmão. O velho homem não entra em Caná. Não tem como. Porque não Sim. tem como você desfrutar de forma plena, como que era, você falou assim, na sua totalidade a Cristo, se você vem com o velho homem. Não tem É como. isso. E justamente um versículo que foi abordado é Oseias, capítulo 2 versículo 14, né? E o irmão Mauri conhece esse, o irmão lê, por favor. Oseias, capítulo 2 versículo 14, né? 2 minutinhos, deixa eu pegar aqui. Muito boa essa colocação. Eu lembrei do que na tua luz nós vemos a luz, A né? luz. Você vê que na própria luz do Senhor que a gente enxerga ah, as nossas falhas, nossas deficiências, né, irmão? Sim. Já vai. Então, aqui, Oséias, capítulo 2, né, irmão? 2:14. 2:14. Aqui o tema que fala é da infidelidade do povo e a fidelidade de Deus, né? Hum. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Aí. Ele, ele- é.
É esse versículo, né, irmão? Isso aí. Isso aí nós precisamos associar com Apocalipse 2 desse 7, né? Porque falar ao coração fala de intimidade. Então, em que momento que nós temos intimidade com Deus? Certamente, irmãos, quando nós estamos no processo de perda, quando você está passando por uma aflição, ou uma humilhação, né? E é interessante, irmãos, que quando nós vemos a mão do Senhor, né? Você não se estriva na mão do Senhor, né? Você reconhece o Senhor nos teus caminhos, você pode ouvir a voz do Senhor. Porque, irmãos, isso aqui não é para todos. Você pode passar por deserto, por Uhum. situações, mas você pode ser que não está ouvindo a voz do Senhor. É, Então, existe uma predisposição de cada pessoa de reconhecer ao Senhor, né? Você vê, por exemplo, Moisés, quando Abraão, nós limos no capítulo 14, capítulo 15, que o Genaro nos fez ler, né? Ele reconhecia que ele não, Abraão não tinha filho e que a sua herança ia receber seu servo, ia receber ele a herança e não o seu filho. E ele usa uma frase, disse, porque me impediste ter descendência. Ele está falando com Deus. Ele podia dizer, na minha esposa é estéril, ou eu, não, ou eu tenho um problema, mas ele fala assim, você me impediu, porque ele está reconhecendo que isso vem de quem? Porque a gente às vezes enfrenta situações e a tendência humana sempre é buscar um culpado, né? sim, Não é assim, irmão? Você está passando por isso, então você vai tentar explicar por que que você passa por isso. Então, se eu fosse Abraão, né, no momento, eu falei, o médico trouxe o diagnóstico que ela é estéril. Eu não ia falar que Deus que não me deu filho. Mas isso significa que Abraão tinha intimidade com ele. Porque ele estando no deserto, Deus fala-lhe ao coração. De onde que ele percebeu que a falta de filho era por a mão de Deus? Tá vendo, irmão, que impressionante? Então, é. isso mostra que quando nós passamos por desertos, nós precisamos humilhar-nos debaixo da mão poderosa de Deus. Esse versículo Amém. que nós falamos. Lembra disso, tá? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Tá vendo, irmãos? Amém. O que significa isso, irmãos? Significa que você está reconhecendo que isso vem de Deus. E você não tenta a Deus. Pelo contrário, quando você Amém. não reconhece que vem a Deus, você quer mover a mão de Deus em um favor. Você não aceita esse tratamento. É interessante, meu. A primeira coisa que deve sair de nossa boca é reconhecer que vem de Deus. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele você salte, né, em tempo oportuno. Tá vendo que impressionante? Ou seja, você espera no Senhor. Porque o exaltar aqui, irmãos, é o exaltar a Deus em nosso silêncio. Quando nós falamos de Moisés, que ele perdeu toda. Ali ficou até gago, né? Então, acho que a melhor experiência para Deus é quando você não fala. Porque é Ele que fala, né, irmãos? Uhum. O falar de Deus é justamente quando nós passamos por algumas provações em nossa vida, irmãos. E é interessante aqui, no versículo 10, se o irmão Mauri lê, por favor, olha o que diz. No próprio Pedro, 1 Pedro cinco sim, dez, irmão. isso, irmão. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofridos por um Aí, pouco, aí. ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e Amém. fundamentar. Ô, irmão Geraldo! Amém. Sim. A gente não quer falar de sofrimento, irmão, porque sofrimento é uma coisa que a gente não quer, o ser humano não quer, né? Quem quer sofrer, irmão? Ninguém. Mas muitas vezes, se é necessário que passeis por várias provações. Pedro fala. Sim. Pedro fala isso, né? Capítulo 4 aqui mesmo, se você voltar um pouquinho, versículo 12, ele disse isso, né? Amados, não Meu irmão, esqueçais. só pegando um gancho, né? Sim. Na Epístola de Tiago, também no capítulo 1, versículo 2, fala isso, Pode ler, né? Também. irmão.
Pode ler, É, irmão, meus complementar. irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, Isso. sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso. Irmão, se Deus não está falando comigo, irmãos, eu tenho que ficar desesperado para Ele falar comigo, até o ponto de desejar sofrimento. Porque, irmão, a gente não é masoquista, né? Você sabe que é aqueles que fazem flagelam seu corpo, né? Não, a gente está falando isso. Mas nós amamos a palavra de Deus, queremos o falar de Deus. Não adianta pegar um livro da Bíblia e ler somente. Eu quero que Deus fale nessa leitura, no meu coração. A Mauri usa a expressão, né? O selo foi É o selado com essa selo. palavra, né? É como É, dizer, se foi confirmado, você tem no teu interior a paz de eu falar de Deus, porque o falar de Deus, irmão, te tira de qualquer situação. Você pode estar passando, porque às vezes a nossa luta não é externa. Você passa por problemas, mas onde que centraliza o maior problema? Exteriormente ou interior? Não é interior? interior, no eu. É O no eu. interior. Aonde que você vence a circunstância? Lá fora ou no teu interior, primeiramente? É. Para que aquela situação externa seja vencida, você tem que vencer no Sim. coração primeiro. Deixa eu fazer um Viu, parênteses aí. viu, irmão? Sim, irmão. Só fazer um comentáriozinho. Esse dia, numa consideração, o Senhor coloca que o trabalhar da cruz, né? Porque o Senhor já tomou a Isso. cruz dele. Uhum. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Então, o Amém. trabalhar da cruz, a cruz tipifica eliminação, elimina a morte. Então, o que que acontece? Quando vem as provações, ele fala que é o seguinte, que o Senhor, ele coloca nas nossas vidas todo dia como se fosse, ele vai partir um pão. Amém. Então, essa sensação de partir um pão é um momento em que ele vai trabalhar e nós vamos ter essa escolha, porque nós Amém. podemos ter a escolha de tomar a cruz ou não. O Verdade. grande problema é que muitas vezes teve uma palavra que o irmão tocou. Tem irmãos que quanto mais provação, pior fica. Pior fica. Então, mas peraí, quanto mais provação, pior fica, o que está acontecendo? Eu não estou tendo o efeito da cruz, de tomar a cruz na circunstância. Isso. Então eu me rebelo contra, eu me lamurio, eu bato o pé, fico revoltado, não me conformo, eu queria aquela bênção. Então o que que acontece? Isso daí é como se fosse uma rebelião e você acaba realmente, nesse ponto, a provação se torna pior para você, porque Verdade. você não reconheceu Deus nos seus caminhos. Porque quando a palavra fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Aí, ó. poxa vida, é uma palavra que fala tudo coopera, mas tudo coopera desde que eu me submeto à cruz. Amém. Porque, irmão, se eu me submeto à cruz, o que que aconteceu? Os meus pensamentos, as minhas opiniões, tudo frente a essa circunstância, desse deserto, vamos falar, ele eu levei para a cruz. Então, minha Amém. reação vai ser o quê? De submeter à vontade do Senhor. Então, é Amém. muito importante essa situação. Você vê que, num ponto, o que o irmão trouxe, teve um momento que Moisés teve uma. Ele estava querendo fugir. Ele articulava que ele Não. tinha os lábios duros, mas ele foi um erudito no palácio, criado em 40 anos, com as melhores sabedorias do Egito. Aquele momento era o momento dele não estar querendo tomar a cruz naquele Verdade. momento, dentro daquela circunstância, né? Então, o que que acontece? O Senhor precisa de um deserto de 40 anos. E diariamente nós precisamos, dentro de uma circunstância, uma provação que você teve hoje, um exemplo. Vou dar um, foi lá, estourou um pneu. Poxa vida. Pô, mas ele tá orando, o irmão vai visitar outro lá no Paraguai, estoura um pneu, estoura outro pneu tá. Poxa, não podia ter uma coisa diferente? Então, como que eu reajo frente a essa circunstância? Amém. Esse é um pequeno exemplo, né? Estamos Sim. dizendo um exemplo. Eu tive uma ação agora judicial,
tive uma execução fiscal pesada. Puxa vida, como que eu vou reagir? Eu vou me estribuchar, cair no chão, bater que eu realmente, puxa vida, o senhor não me livrou isso? Não, eu tenho que realmente submeter a cruz e tocar, deixar o Senhor trabalhar, né? Amém. Então, na hora que eu recebo, eu coloco a cruz e aquele pão partido, eu faço a minha parte, que o Senhor já fez a dele, existe um selo da gente ter alegria e paz no espírito, Amém. que é o selo, né? Então, só isso que eu queria dar um toquezinho, Muito que eu acho bom. que junta bem aqui com o que os irmãos estão falando. Glória a Deus. Mas, o irmão, o faraó é assim mesmo. E vai tirar mais palha, vai dizer para você, como que é? É, Ele Mas, tinha que fazer o dobro, mas é, tirou os materiais para ele fazer, mas tinha que fazer o dobro, né? a reação A, a a reação reação de de Faraó. faraó é isso, né? Para É, você. E aí você não tem, vai ficar com menos tempo se bobear, né? Para o Senhor, né? Não quer que saia. Então, mas eu só queria dizer o seguinte, ó, a, como o Senhor faz lembra? A pergunta que eu quero fazer é assim: Israel é só o povo da Nova Jerusalém que ia entrar, né, a nova geração que vai entrar em Canaã, ou era também os outros que ficaram no deserto? É um todo, né? é. Porque como se fosse um só homem, sai de Israel, mas aí são aí o povo rebelde, o povo que murmura, o povo que não quer na paz São do todos, Senhor, ficaram prostrados no deserto, né? é o povo inteirinho, porque todos eles cruzaram o rio, se tornaram Isso. hebreus. Mas aí, quando o Senhor fala para o povo de Israel, era para a nova geração, incluindo o antigo, que era Josué e Caleb. Mas ele fala assim, por exemplo, no 9, ele fala, eu vou ler rapidinho, né? Tu conheces, 9:2, tu conheces e tens ouvido a fama dos anaquins, um povo muito alto e forte, filhos dos gigantes, sobre os quais se diz, quem poderá resistir diante dos filhos dos gigantes? O 3, interessante. Contudo, comprovarás no dia de hoje que o Senhor teu Deus vai atravessar a tua frente, Uhum. porque tudo é com mão poderosa, irmão. Sim. A partir do Egito é mão poderosa. A condução do povo com mão poderosa. Para entrar também, o início é com mão poderosa. Mano poderoso. A entrada é com mão poderosa. O processo era o problema. Sim. Claro, agora é nova geração. Aí fala assim: atravessar a tua frente com um fogo devorador. E precisamente ele quem os aniquilará. Quem vai aniquilar ao gigante é o É Senhor. o Senhor. Aí ele fala: quem os aniquilará é ele quem os submeterá a ti, ó Israel. Portanto, tu o expulsarás rapidamente, os farás perecer de acordo com as instruções do Senhor. Mas aí vem o ponto, para não esquecer, porque Isso. é uma repetição que o Senhor está falando para o povo. Quando o eterno teu Deus, ó Genaro, os estiver os tiver removido da tua presença, ó Vitor, Sim. não permitas que o teu coração te diga, em teu coração Sim. digas, Ficou. ora, o Senhor me conduziu até esta terra Assim. para herdá-la e dela tomar posse por causa da minha É. justiça. Sim. Não, ao contrário, é por causa da própria malignidade destas nações que o Senhor vai expulsá-lo diante da tua presença. E Sim. aí continua. De fato, não é por causa de algum ato de justiça da tua parte, tampouco pela retidão do teu coração, Não. que estás adentrando a terra prometida para dela tomar posse. É por causa da impiedade dessas nações que o Senhor os irá expulsar da tua frente e também para cumprir, porque houve uma promessa Sim. que eles tinham que entrar. Essa nação, a nova geração, para entrar, né, na boa terra. A palavra que te jurou aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Saiba, portanto, não é de forma alguma de novo, Uhum. por qualquer mérito de justiça. É porque sejas bom que o Senhor, teu Deus, te concede possuir esta boa terra. Amém. Porquanto tu és
um povo teimoso. Tem. Ainda conhecer a natureza dos homens, né? Porque voltou a repetir, você é teimoso. É, Aquela geração caiu, mas você também é teimoso. sim. Você também tem coisa. É um povo teimoso e Reverte. também desobediente. Então, na nossa natureza tem teimosia e tem desobediência. Sim. Então, você tem que tomar cuidado, por isso que fica repetindo essas coisas. Não é em vão, irmão. O Senhor é alguém que repete muito quando ele fala assim. Em João fala muito eu sou, eu sou, eu Hum. sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Porque, irmão, a gente vai esquecer e vai falar eu sou também. E você vai querer se comparar àquilo, né? Mais ainda, irmão, a gente não tem muita capacidade, eu não acho muita capacidade, mas assim, muito mais para alguém que talvez tenha muita capacidade, ele pode deixar de lado o Senhor para ele entrar em cena. E quem não gosta de ser louvado pelos homens, Sim. honrado pelos homens? Então, nós gostamos. Mas aí está o perigo. Sim. É um grande perigo para a alma nossa, né? Porque é um grande Sim. perigo para escutar o Senhor também. Sim. E só uma coisa mais, eu estava falando para o Vitor assim, quantas as vezes a gente fez coisas baseadas no seu conhecimento sem ter tido comunhão com o Senhor? É, bem isso mesmo. É, é Verdade. bagagem de Verdade. muitos anos. Eu trouxe a bagagem, ele também, o irmão também, todos nós temos. Sim, Tem irmãos que têm mais que nós. E essa bagagem, irmão, precisa morrer no deserto. também. Para quê? Que o Senhor continue me fazendo lembrar de novo que não é pela nossa justiça que vai nos fazer entrar e herdar a Muito boa bom. terra, a hora vindoura, né? Que a gente vai ainda entrar nessa fase, né? Mas é porque a gente perdeu. Então, Paulo tinha essa experiência. Ele perdeu, irmão. Uma coisa é você ser humilhada, outra coisa é que você voluntariamente se humilha. Outra coisa é que os outros te mostrem que, como Paulo falou assim, ter como lixo, como esterco Sim. a tua bagagem não serve para nada, a minha também não serve para nada. Ajuda, ajuda. Mas o que eu comi ontem, se eu não como hoje, vai me ajudar? Não, eu tenho que comer de novo. O que eu tive comunhão faz experiência com o Senhor de uma modo especial, faz 10 anos, serve para mim? Serve sim, me ajuda, me dá uma base. Mas e hoje, como que eu estou? Então eu preciso realmente essa revelação da própria pessoa do Senhor para que eu possa continuar. Porque Sim. não tem condições de continuar, irmão. E por último, irmãos, para fechar a reunião, eu acho que o mais importante, o motivo de certo, é para nos revelar Cristo. Ou seja, você passa por circunstância, irmãos. É lógico que nós estamos falando de irmãos crentes, né? Porque quando você não é crente, você não aceita. Só quem é crente verdadeiro, que reconhece o Senhor e que pode dizer, né, que é a mão do Senhor. Irmãos, É tudo verdade. acaba quando você vê o Senhor. Então, o ver ao Senhor implica que você vai conhecê-lo. Tem um versículo aqui em Colossenses, que capítulo, Paulo ele vai falar isso em Colossenses capítulo 1, versículo 9 em adiante. Olha o que diz, irmão. Paulo ele vai usar essa ilustração muito, muito rica. Versículo 9, ele faz uma oração, né? Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Olha aqui que ele pede, irmãos. Que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade, Amém. toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha, irmãos, que oração, né? Amém. Que oração Amém. maravilhosa. A fim, olha, irmão, o propósito de viverdes de modo digno do Senhor. Então, Amém. passarmos por provações tem o objetivo de revelar Cristo ao nosso coração. É lógico, eu já Amém. tenho Cristo revelado, mas é suficiente, irmãos? Eu Não. estou conformado, eu estou contente só com o que receber? Essas insondáveis riquezas de Cristo que Paulo fala, elas estão disponíveis para aquele que quer mais. Sim. Então, quando nós passamos por desertos, circunstâncias ou humilhações, você tem a oportunidade de que Cristo seja revelado ainda mais. Amém. Viu, É amado irmão? verdade. Amém. Por isso, Amém. não rejeiteis ao que fala, né? Capítulo 12 de Hebreus, né?
E humilhar-os pela poderosa mão de Deus tem um objetivo, é nos fazer conhecer Cristo em profundidade. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Maravilha. Aleluia. Aleluia. Eu vejo, sabe, pegando um gancho aí com o irmão, Sim. eu lembro a situação que a gente fala, o que existe aí o eu, que fala a situação de Edom, né? Hedonismo, né? Que é o agente, tudo está se relacionado ao eu, né? Aquilo que falou. Então, quando vem a circunstância, quando você vai lá, é, Caim, né? E Abel, né? E Uhum. depois você vê a circunstância de realmente, quando você vem a aprovação, você olha primeiro para quem? Você olha para quando você olha para si mesmo, se você olha para o teu eu, que você vê, que você fala, você quer proteger o teu ego, realmente você não está tomando a cruz. Você, naquele momento, você já está se afastando, Ei. você está indo contra a vontade de Deus, né? Então a gente tem que ver que o grande problema aí é o que o Carlos estava falando, que é esse homem interior, que ele realmente por isso que vem rebelião, ele vem é, como se diz, não só isso, ele se afasta, ele não quer passar pela circunstância, então a gente realmente tem que colocar, se render aos pés do Senhor, né? Porque esse, esse ego, ele tem que ir para a cruz e ser exterminado, né, irmão? Então é muito rica a palavra, né? Amém. E eu fala que, na verdade, olha aquele versículo, capítulo 11. Eu estava lembrando, irmão, eu acabei confundindo, que vendeu por é, Esaú, né? Eu falei Abel, não, eu falei Caim, Esaú, porque ele vendeu o direito da primogenitura dele. Ele Sim. realmente, eu acabei confundindo os nomes, desculpa. É que realmente o que que acontece? Ele pensou no seu prazer momentâneo. Eu não Sim. ia, eu queria satisfazer a minha fome, mas ele não pensou nada da, do que estava por trás disso. E Verdade, isso irmão. mostra também que é o ego nosso frente à circunstância na hora que vem um Verdade. deserto. Muita gente toma e a gente fala: não, eu não vou abrir mão disso, eu não vou. E esse momento em que você não é quebrado para submeter à cruz, ainda você, seu, precisa ser realmente ser levado diante dos pés do Senhor, porque senão você não tem um caminho Verdade. durante a aprovação, né? E ali no versículo, no finalzinho do capítulo 11, fala lá no 13: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando e confessando que eram estrangeiros E e perigo. peregrinos sobre a terra, né? Aquilo que vocês tinham conversado antes, né? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspira a uma pátria superior, Amém. isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, né? Amém. Aleluia, aleluia, porque é conhecer o próprio Cristo Jesus na nossa vida, né, irmãos? Amém. Aleluia. Muito, muito rico, né, a consideração. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Eu vejo assim, irmão, que é interessante que a palavra que os irmãos compartilharam hoje é muito rico porque toca muito os princípios de Deus e os Amém. princípios do homem. Verdade. Porque um homem, certamente, ele um ser que se acha superior, né? Se Verdade. acha que sabe, se acha que pode, porque a natureza que está nele é uma natureza rebelde, uma natureza que vem a ser gerado lá no velho homem, né? Então, vi que quando Deus chamou o povo de Israel, levou
no Egito, libertou dali com mão forte, libertou esse povo. Só que antes de libertá-lo, Deus queria usar o Moisés. Os irmãos falaram que Moisés era uma pessoa preparada, ele era erudito, ele era um príncipe e poderia até ser rei. Mas na hora que ele ia fazer alguma coisa para Deus, vemos que a própria carne dele reagiu. E essa carne que reagiu, ele somente oferece morte, porque é isso que há no homem. O homem só tem morte, o homem não tem nada de luz nem vida no seu ser. E tudo que ele faz, ele só gera morte. Tanto é que isso mostrou na ação de Moisés. Agora, Deus queria usar ele. E se Deus quer usar ele, ele quer usar todo o povo, né? Porque ele representa o povo. Porque quando Deus falou assim para Moisés, o teu povo se rebelou. Deus falou para Moisés, o teu povo se rebelou. Então, era povo de Deus ou era povo de Moisés, né? Então, nós vemos que o mesmo chamamento que Deus fez para Moisés é o mesmo chamamento que também Deus faz para todo homem. Sim. Não é assim? Agora é interessante quando o irmão estava abrindo Êxodo capítulo 3, ele, no versículo 11, Moisés se recusou e falou assim: quem sou eu para ir falar Sim. aí diante de Moisés? Agora, ele não era o erudito, ele não era um capacitado, ele não era um mestre de obras, ele não era um arquiteto, ele era tudo isso. Mas agora ele fala assim: quem sou eu? E no mesmo capítulo, versículo 14, Deus fala assim: eu sou. Moisés fala: quem sou eu? Mas Deus fala: eu sou. E o eu sou está te enviando, né? Amém. Agora, esse eu sou, quando chamou Moisés, ou enviou Moisés junto ao povo, libertou o povo, trouxe o povo, e vemos que os irmãos também compartilharam que a primeira coisa que eles fizeram antes de surgir os 10 mandamentos, quando Moisés se ausentou, a prática deles era aquilo que estava no coração. Sim. No coração deles existia toda essa trevas, essas coisas mundanas, essas coisas horrorosas, né? Então Deus não queria que esses homens tivessem esse tipo de atitude. Por isso que levou o povo, onde diz em Deuteronômio 8, levou o povo para sofrer, para inclusive passar fome. E olha só, irmãos, que ele fala assim, que fez passar fome, mas o alimentou ao mesmo tempo. Com o quê? Com maná. Amém? Nós sabemos que o maná, irmãos, é o pão que desceu do céu. Amém. Não é assim? Jesus, quando falou assim, eu sou o pão que desceu do céu, não falou essa mesma palavra? No João capítulo 6, eu acho que ele fala isso, né? Eu Sim. sou o pão vivo que desceu do céu. Ele era o mesmo pão. Agora, qual é o problema no povo, irmão? Que eles comiam das coisas do Senhor, mas também se deleitavam nas coisas do mundo, do Egito. E é bem explícita quando Jesus falou assim, que nele não há treva nenhuma. Ele não tem compatibilidade com as trevas. Ele é a luz do mundo e ele é a luz da vida. Então, quem segue, ele fala assim, quem me segue terá a luz da vida. Ele fala assim, eu sou a luz do mundo e quem me segue terá a luz da Luz da vida. vida. Então, Jesus, tudo que ele quer é que um povo de coração aberto, quando nós, irmãos, recebemos a luz, somente aquele que recebe a luz pode se humilhar. Aquele que não recebe a luz não pode se humilhar. E aí é que o irmão René falou assim, e é muito interessante. Por um lado,
Deus humilha, mas por outro lado também nós temos que nos humilhar. Se eu não me humilho, é porque tenho trevas no meu coração, não estou recebendo a luz, mas ao mesmo tempo eu estou comendo das coisas do Senhor. Amém. Então Deus está obrigado a me humilhar, já que eu não tenho a atitude. Eu retiro essa palavra que Deus está obrigado, mas Deus vai ter que me humilhar. Por quê, irmão? Porque eu estou na comunhão, eu como do Senhor, mas ao mesmo tempo também eu estou me deleitando com as coisas do mundo. Então, Amém. certamente, já que eu não me humilho, Deus vai ter que me humilhar. Que coisa, né, irmão? Não é Muito bom voluntário. isso aí. Não é voluntário. Ele vai ter que retirar do meu coração aquilo que eu trouxe lá do Egito. Que Porque coisa, hein? na terra prometida, ele Tem. não quer aquelas coisas. Na terra prometida, ele quer somente o seu filho. O filho de Deus, aquele que agrada a Deus. Amém. Esse é o meu filho que me comprasse. Amém. Ele só quer ver a Jesus no meu coração. E para isso tem que Amém. retirar toda aquela pedralhada, toda aquela sujeira que é no meu coração, tudo aquilo que eu trouxe do Egito. E graças a Deus, irmão, essa palavra realmente foi maravilhoso. Eu vi Amém. assim que é muito útil para mim. A luz veio com muita intensidade. À medida que os irmãos estavam compartilhando, irmãos, era um espelho, Amém. era uma coisa transparente no meu ser. Por isso que Moisés tremeu na presença de Deus. Porque ele era capaz. Ele era um homem preparado. Mas quando se encontrou com Deus, ele viu que ele não era nada e falou: Quem sou eu? Irmãos, até esse ponto, irmão, a vida de Deus tem que ir trabalhando no nosso Amém. coração para Glória a mostrar Deus. quem sou eu. Aleluia! Mas Amém. ao Amém. mesmo tempo, quando a gente vê que quem sou eu não sou nada, ao mesmo tempo eu tenho que ver que aquele que eu sou. Amém. Quando Deus é na minha vida, então eu não sou nada. Quando eu não sou, Ele é na minha vida. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Mas eu creio mais na experiência de Moisés, quando ele não era É, mais nada, é. é que o Senhor. Olha só, esse versículo é muito interessante, isso que eu já falei muito, mas eu falo um pouquinho mais. Falou assim: Vai, pois imediatamente eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés, contudo, interpelou. Sabe o que é interpelar? Deixa eu ler para você. Interpelar significa fundamentalmente exigir explicações. Senhor, me explica. Por que eu tenho que ir? Eu não sei falar mais. Tipo, Interpelou. e aí isso tem a ver com Gálatas 2:20, quando Paulo assim fala assim que já está crucificado com Cristo, né? Sim. Não vivo mais eu. Ou seja, tem um eu meu. Todos temos um É. eu nosso. É a minha personalidade, sou eu. Mas para Paulo não era mais ele. Tinha um outro viver, tinha um outro eu, vamos dizer assim. Não que Deus não vai usar sua mente, sua vontade, sua emoção, porque quem que fez que sabe falar? Deus. Quem fez o que não sabe falar também Deus. Quem fez isso, aquilo é Deus. Tá tudo bem. Mas o segundo eu era um viver que ele tinha. Não Sim. era uma Ah, careta, não era uma máscara. Era uma realidade que ele tinha. E aqui, irmãos, então, o Moisés pediu explicações, questionou Deus. Fala assim, dirigir-se a alguém de maneira direta e, e pedir-lhe uma explicação, uma aclaração, uma justificação, uma resposta. Senhor Deus, por que eu? Por que eu? Eu não sei mais, Senhor. Aí é que Deus falou para mim, assim, sou eu que estou te mandando. Ou seja, mesmo fazendo toda aquela pergunta para o Senhor, por que eu? Por que eu? É porque realmente Deus queria usar ele. Sim. Então, esse assunto de aqui, irmãos, aí do 12 fala assim: assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo. Qual a nossa segurança quando estamos, vamos dizer para Moisés, principalmente quando está servindo? É a presença de Deus. Irmão, não tem outra segurança. Amém. E aí fala: esta é a prova que sou eu quem te envia.
Então, quando ele foi no nome do Senhor, e não foi no nome, o filho também fez essa coisa, né? Sim, O filho também, primeiro, obedeceu o pai, isso. para que logo, quando ele se humilhou a si mesmo, Deus o exaltou. Sim, ele deu o nome que Ele está deu um acima. nome que está por cima de todo nome. Então, por isso o Ok. pai deu, mas nem, não foi nem ele que deu para si. É o pai que deu para esse nome, para que o nome dele se dobre todo o joelho do que está em cima do céu, na terra e debaixo da terra, né? Amém. Amém. Maravilhoso. Amém. Deixa eu só compartilhar dois versículos que Sim, irmão. eu lembrei muito o apóstolo João, como que tinha uma comunhão íntima com Cristo Sim. Jesus, né? É até as cartas que ele escreve, próprio João, primeira, segunda e terceira carta de João e Apocalipse, mas o que que ele tinha um sentimento? Um sentimento de intimidade com o Senhor, né? E eu Verdade. vi que ficou muito forte um versículo, até esse dia eu estava ouvindo, se você ler 1 João, capítulo 2 versículo 15, é essa divisão que a gente tem que fazer. Porque quando você fala de voltar para o Egito, voltar aos rudimentos desse mundo, voltar aos pepinos, às Os comidas, alhos, os alhos, os peixes. prazeres que tinha naquilo, tipifica voltar às coisas realmente do passado, né? E olha aqui, fala que não ameis o mundo. Essa divisão não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui Vai você nele. nota uma divisão, uma cisão. Pois tudo que há no mundo, os desejos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui a gente vê como que João foi incisivo. Ele enxergou que o próprio Senhor Jesus Cristo foi absoluto e ele realmente, ele falou que ele veio para os seus, mas ele não veio para o mundo, né? A palavra fala em João de uma maneira clara. Mas olha Romanos, quando o apóstolo Paulo traz em capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com Com esse esse século. século, mas transformai-vos pela Pela renovação da renovação vossa da nossa mente, mente. para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vejo, irmãos, que essa palavra que traz aí é muito rica, porque a rebelião, a, a você buscar as coisas, olhar para trás, tipifica muitas coisas do Egito, é aquela coisa que é o mundo que atrai. O que que as coisas do mundo te atraem? Né? Muitas vezes, quanto tempo que eu andei correndo atrás de negócio, porque eu achava que isso era normal. Um, Você foi criado para ir bem, trabalhar, prosperar. Parece que a família, conceitos assim nossos são isso. Mas na hora que vai ver, você se perde, que você realmente você vive retrocedendo para o Egito. Você vive Verdade. retrocedendo para as coisas que o Senhor já falou para abandonar. Então eu vejo que o Senhor possa examinar no nosso coração, como Amém. diz a palavra, os porões do nosso coração, para limpar, para realmente essa palavra de não ameis, ela esteja constituída no nosso coração, Amém. porque daí vem a provação, vem a circunstância, vem o deserto, mas você toma a cruz, você acolhe o Senhor, você acolhe dentro da circunstância, né? Porque o Senhor não dará uma aprovação, né? Depois o irmão Vitor pode ver, não dará uma aprovação maior que você não possa Sim, suportar, exatamente. né? Porque é esse ponto daí que nós precisamos. Se a gente começar a ser mais simples de conhecer a Cristo, de estar mais simples no espírito, quebrar nossa religiosidade, saber que é o perigo de olhar para trás, como foi a estátua de sal, a própria, como diz a mulher de Ló, Mulher de Ló. a esposa de Ló, como que era o nome dela mesmo? Era. Não sei. Não, não tem. Que eu saiba, não sei. Não, não tem Ela nome. não tem o nome, né? Ela não tem Só o mulher nome. de Ló. Então, Lembrai-vos da Então, o que que mulher é de Ló. da mulher de Ló? Nem nome, Porque sim. não botou nem o nome nela porque ficou para trás. Que ela olhou para as coisas do mundo, olhou para trás. Que nosso coração possa estar olhando igual esse que nós lemos aqui no começo. Olhando para onde? Perseveraram para a pátria celestial, né? Você viu Amém. que maravilha?
Amém. Eles foram, e outra coisa, foram fiéis à promessa, né? Meu irmão, eu fiquei muito impressionado com os testemunhos, aí no século 1500, 1600, 1700, quantos mártires, quantos irmãos em Cristo que foram absoluto para o Senhor e foram executados, irmão. Rapaz, quando dói um dedo, a gente já quer correr e fala, não. Agora, essas pessoas foram absolutas para o Senhor. Eu falei, Senhor, eles estavam tão genuínos, vivendo no Espírito, que eles foram, olha, se quiser, pode me executar. Quantos testemunhos nós vemos isso? Então, que o nosso Sim, coração possa realmente estar constituído da palavra, para que a gente não olhe para trás, que não olhe para o Egito, sim. né? Eu vejo que a gente olhe para frente, para essa Amém. pátria celestial, que fazendo isso, corri bem, né? Fazendo isso, perseverando, essa carreira será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor, né? Como diz a Amém. palavra, né? Então, aleluia, aleluia pela Aleluia. palavra, né, irmãos? Que eu vejo que isso é importante. Buscar da palavra um alimento que buscou lá. Você fala, mas pô, nós vamos falar lá de Moisés, de rebelião, mas como que está teu coração? Hoje, como que está você voltando para qual Egito, né? Puxa Entendeu? vida. Então, que o Senhor possa nos dar um coração leve para Amém. amar o Senhor, né? O Senhor Amados. conhece, né? Aleluia. Irmão Genaro, irmão Aleluia, Genaro, meus irmãos. irmão Genaro, escuta. Se Moisés não sabia falar, com quem é que ele sabia falar direitinho? Eu acredito que com as ovelhas, né? Não, essa é a primeira, mas eu estou dizendo, depois ele aprendeu a falar com Deus. Ah, sim. Você vê como Aprendeu a falar com vai Deus. de volta o Senhor e ele, até poder questionar o Sim. Senhor e perguntar, não é questionar num sentido Hum, negativo, perguntar para o Senhor e voltou, e parece que era teimoso no assunto, né? sim. Não, não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei, né? Que tá sem que, o Senhor tá E, me querendo e- forçar, você não sei mais. Como que eu vou dizer para mais para ele você? Não sabia. sei. Então, mas essa conversa que ele tinha é de uma intimidade, não tem como Sim, você falar. Quando você tem medo só porque assim, claro, Deus é um fogo consumidor. sim. Ele sabia disso porque ele se aproximou da sarça, né? E era um lugar santo. Mas na conversa dele com Deus era uma intimidade terrível, irmãos. Outro assunto. Na primeira fase de os 40 anos, ele não era um homem, como era um homem mais, Manso da terra. não era manso, ele matava. Aí na segunda, dos 80 ele era uma pessoa, um ser muito humilde, muito manso, né? Então Sim, quer dizer que até isso ele aprendeu. verdade. Amém. Sim. É Maravilhoso. porque não tinha, na verdade, não tinha ninguém para brigar, né? Não Sim, tinha ninguém também para com quem conversar. Não tinha ninguém para que ele possa falar alguma coisa, né? Então ele tinha que perder tudo aquela habilidade que ele tinha, ele perdeu tudo, sim. entendeu? E tanto é que quando ele foi chamado, ele falou: Quem sou eu? Quando eu falei esse versículo aí, quem sou eu? Que na verdade Deus não erra. Ele sabia com quem ele estava falando, porque Moisés ele tinha conhecimento de muitas coisas. Tinha. E Moisés foi a pessoa exata que foi chamada para levantar as tendas, né, o tabernáculo, Uhum. todo com numeração exata. Significa que Sim, o cara era realmente Era bom, arquiteto, engenheiro. é verdade. entendeu? O Então, Maurício é agora, médico, não é ele arquiteto, né? não era médico, Não Também eu era, acho que não era era médico doutor, também, né, né? cara? não era Mas viu, médico. irmão? Eu vou atender Você uma sabe. pessoa que chegou aqui, foi um instantinho aqui, irmão. Já se paz. Graça e paz, irmãos. Olha, o Maurício queria falar. Cortou? Pode Amém, falar, irmão aleluia. Mori. Viu? Eu estava falando, sabe qual é a diferença do arquiteto e do médico? Não sei, eu ia falar brincando, né? Aham. Que diz que o arquiteto, quando erra, coloca umas folhagens na frente. É. O médico enterra seus erros. Muito boa.
Amém.